Muito boa noite, estamos ao vivo, noite de quarta-feira. Então a gente faz live aqui nesse canal, como vocês já sabem, toda quarta-feira, todo sábado, a gente está aqui ao vivo, junto com vocês, sempre com um tema diferente, ensinando sobre como viver bem de arquitetura e engenharia, como ganhar mais de 10 mil reais por mês com essa profissão e também regularização de imóveis, que é, na verdade, o que a gente fala, o melhor veículo que vai te levar a essa renda aí de mais de 10 mil reais mensais, legais? Então hoje estou propondo aqui fazer uma live um pouquinho diferente, a gente abriu aqui uma live sem tema, a gente aqui se expondo, ou então a gente aqui, na verdade, ficando à disposição aí de toda a nossa galera, de toda a comunidade, para poder prestar alguns esclarecimentos sobre regularização de imóveis, sobre a nossa profissão, enfim, aquilo que você quiser, aqui a gente está fazendo. Então, bem-vinda, Maria. Aqui a gente está fazendo uma live sem tema, para você tirar qualquer dúvida que você tenha sobre regularização de imóveis. E aí assim, a gente está testando, né? Vamos ver se dá certo ou se não dá, como que vai ser a interação do pessoal, e acredito que cada vez mais o pessoal vai interagindo, né? Eu recebo muitas mensagens aqui no direct, o pessoal me pergunta, tem bastante participação também nas lives, então é isso, estamos por aqui à disposição, legal? Bom, gente, vamos enquanto a gente espera aí o pessoal entrar, o pessoal tomar conhecimento aqui da live, vamos contar um pouquinho de caso, né? Porque a gente gosta de contar caso, gosta de bater papo, e são coisas que às vezes a gente se depara no nosso dia a dia com o escritório, né? Vamos lá. Procedimento de Receita Federal, tá? É o que eu hoje, na verdade, é o que eu mais estou trabalhando com esse procedimento de Receita Federal. Na verdade, eu tenho a arquiteta que trabalha comigo, né? Então ela, na verdade, ela assumiu toda essa parte de prefeitura, a parte que eu falo que é o gargalo da nossa profissão, e eu estou focando naquilo que é o forte do negócio, que é a parte de Receita Federal, tá? Hoje eu fiz uma gravação de uma aula, na verdade era um procedimento interno do escritório, e eu aproveitei para gravar, explicar o passo a passo, porque essa aula a gente vai subir para os nossos alunos que estão no nosso novo treinamento. E, gente, meia hora eu consegui falar, eu consegui explicar direitinho os procedimentos iniciais, eu consegui organizar um documento de regularização de imóvel. Na verdade, eu consegui organizar uma procuração que o cliente me mandou para deixá-la no padrão exigido pela Receita, e ainda consegui fazer todo o procedimento de CNO, CERO e emissão de CND, legal? Vamos lá. Falando ainda aqui de Receita Federal, o que normalmente a gente fala, tá, no nosso treinamento? A gente tem que saber fazer esse procedimento, que é sim, um procedimento simples. E, gente, tudo bem a gente trabalhar em um negócio simples, não tem problema algum. Na verdade, a simplicidade, ela vem com o tempo. Quanto mais você pratica, mais automático e mais simples aquele processo vai se tornar. A primeira vez que eu entrei para fazer uma regularização na Receita Federal, primeira vez que eu entrei para regularizar na Receita, cara, mudou toda a instrução normativa. Entrei no ECAC para ver. Eu me senti um peixe fora da água. Eu não tinha a mínima ideia de qual botão apertar, o que fazer, e eu ainda ficava preocupado de preencher qualquer coisa errada e fazer alguma caca ali no processo do cliente. Então, a questão da praticidade, questão da facilidade no processo, ela vem realmente com o tempo, não tem jeito. Bom dia, boa noite, Marilda, bom dia, Wenderson. Muito bem-vindos aqui, arquiteto Reinaldo Pampolha, legal, o pessoal agora começou a entrar por aqui. Enquanto isso, eu estou só batendo papo, contando um pouquinho de caso aqui, pessoal, porque o objetivo dessa live é a gente fazer uma live sem tema. Para você que tiver qualquer dúvida, quiser compartilhar alguma situação com a gente está à disposição, e tem muita gente que participa nas nossas lives, né? Sempre que a gente está trazendo aqui algum tema diferente, normalmente
eu abro a câmera e começo a falar um monte de coisas, né? Começo a falar um monte de coisas. E aí o pessoal normalmente tem interagido bastante, perguntado bastante aqui nas nossas lives. Bom dia, Edilene. Então é isso. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário a fazer sobre regularização de imóveis, sobre como viver bem de regularização de imóveis, ganhar um salário acima dos 10 mil, e regularização em si, que é o melhor veículo para você chegar nesse resultado acima dos 10 mil reais, legal? Vamos lá. Estava falando aqui de Receita Federal e aí eu voltei só para chamar aqui o pessoal, caso eles quisessem interagir. Mas esse procedimento de receita, ele é sim um procedimento muito simples, muito fácil da gente fazer. Ele é um procedimento rápido, imagine, em meia hora eu consegui concluir um processo. Bem-vinda, Carol, boa noite, Simone. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, essa live aqui é para isso, tá? Carol é daqui da cidade, arquiteta, ela está aqui no nosso novo treinamento. E, inclusive, Carol, eu vou até disponibilizar hoje, ainda que me mandaram, o link para que a gente faça a nossa aula ao vivo, para que a gente consiga montar toda aquela parte mão na massa e a gente consiga pôr em prática, conseguir entender e ligar todos os pontos que a gente traz ali no nosso curso, tá? Então, hoje ainda eu vou disponibilizar lá o nosso link para a gente poder fazer, possivelmente em um sábado, tá? Que a gente vai pegar para fazer essa live, tá? Na verdade, essa aula com os alunos já inscritos. Legal? Tem material novo lá. Carol, recadinho para você, já que a gente está aqui, tá? Inclusive, a gente subiu algumas coisas a mais sobre a parte de análise documental, inclusive um exercício para fazer. E a gente subiu boa parte já no módulo prefeitura, mas a gente vai mostrar para vocês e vai liberar todos os modelos de documentos, todo o que você precisa de fato saber para trabalhar com regularização junto à prefeitura, a gente vai liberar após essa aula ao vivo, legal? E aí assim, depois quando confia no processo, tá? É a melhor coisa que eu falo, confia no processo, porque a gente vai deixar vocês sabendo realmente trabalhar com regularização de imóveis, tá? Esse é meu compromisso. E se tiver qualquer dúvida, vocês sabem que eu sempre estou à disposição, legal? Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, manda aqui pra gente, que essa é a ideia da live. E, novamente, eu falo que cada vez mais a gente vai ter mais participação, se o pessoal gostar dessa ideia. A gente sempre está trazendo um tema que eu abro a câmera e começo a falar. E o pessoal normalmente tem perguntado bastante, interagido bastante, o pessoal me manda bastante pergunta no direct. É que eu estou usando aqui o Instagram, senão eu já ia abrir aqui o meu direct e pegar algumas perguntas que o pessoal me mandou, tá? Mas dá para lembrar de algumas aqui, enquanto isso. Vamos lá, procedimento de receita que estava falando, né? Que é um procedimento simples. Hoje eu fiz a gravação para o meu curso. Na verdade, eu já tinha feito separado lá a criação do CNO, criação da procuração, criação de tudo. E aí hoje eu estou fazendo essas aulas, na verdade, principalmente de Receita Federal, aos poucos. Porque eu estou fazendo ela no próprio sistema da Receita, com casos reais de clientes meus do escritório, para que os alunos saibam exatamente onde apertar, o que preencher em cada um dos campos. E cara, foi meia hora. Eu expliquei, dei uma explicação geral ali sobre a procuração, porque eu já tinha feito esse procedimento anteriormente para o cliente. E aí eu então entrei, fiz a alteração do acesso, criei o CNO, fiz o CERO e imprimi a CND. Deram 31 minutos, gente, todo esse procedimento. Lembrando que, né, ainda que fazendo isso daí com a câmera ligada, explicando passo a passo, quando a gente faz isso sozinho, já fica praticamente quase que no automático, né? Com certeza é muito menos tempo que a gente gasta e é um processo muito bom. A gente não tem que ter receio de fazer algo simples. Não, de forma alguma isso é ser pejorativo ao nosso trabalho. A gente tem que, poxa, se você tem um produto que você consegue dedicar muito menos tempo e ter uma boa rentabilidade, por que não? A gente é profissional que vende a nossa hora, né? A gente vende. Quanto custa a sua hora de escritório?
Você não sabe? A gente vai te ensinar também a fazer no nosso curso, tá? Quando eu falo de hora, preço principalmente, por mais que eu traga aqui uma promessa financeira, um resultado de 10 mil reais mensais, eu acho que eu tenho um pouco de cuidado quando a gente fala ali em relação a valores. Bom dia, Marilene. Bom dia, boa noite já, né, Marilene? Tudo bem contigo? Bem-vinda aqui. Mas sempre que eu falo de valores, eu tomo um pouco de cuidado, porque eu sei que muda muito de região para região. Agora, eu sei que tecnicamente é sim possível a gente chegar num valor que a gente consiga pelo menos cobrir as nossas despesas e que tenha um lucro suficiente ali que você pretende ter no mês. E aí você vai então conseguir, através de técnicas que a gente passa no nosso treinamento também, conseguir fazer uma melhor captação dos seus clientes. Vamos lá. Você tem, boa noite, Mariana. Você conhece sua margem de conversão. Poxa, de cada 10 clientes que entram no escritório, eu atendo 7. Só que eu não estou conseguindo trazer 7 clientes no mês. Eu só trago 3 e desses 3, 2 fecham. Né? Então, assim, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, saber captar o cliente. Então, vai captar o cliente vai vir até o escritório e aí você vai ter que fazer um primeiro atendimento para você ter ali, de fato, um fechamento. Não é todo cliente que vem, no primeiro contato ele vai ver se você faz o serviço, se você entende ali daquele assunto que você está tratando, né, que o cliente está trazendo, se você vai atender a necessidade dele. E aí, então, essa é a hora de você fisgar o cliente. Né? E como que você consegue aumentar a tua margem de conversão? Poxa, de 7 eu atendo, de 10 eu fecho com 7, já é uma boa margem de conversão, tá? Como que eu consigo aumentar isso para que 8, 9 clientes fechem numa média? E aí eu falo assim, poxa, eu quero então ter um salário de X, eu sei que eu tenho uma capacidade produtiva de fazer tantos processos simultâneos, então você vai conseguindo ver, de fato, quantos clientes você consegue atender, qual que é a sua meta de atendimento de clientes dentro de um mês. Muita gente desconhece, isso daí é muito importante, tá? Bom, gente, que mais? Vamos lá. Depois disso daí você também tem que, né, fez. A gente vai trazer modelos de contratos, modelos de organização do escritório, organização da sua semana, tudo isso daí no nosso módulo escritório, para que você não tenha somente conhecimento técnico de regularização, que com toda certeza, se você tivesse só isso, já valeria todo o seu investimento. Mas você vai ter muito mais do que isso, você vai ter também um treinamento sobre como organizar o seu dia a dia no escritório, como que você vai conseguir, de fato, alavancar o seu negócio, né, e ter um bom resultado financeiro, sim, com esse seu trabalho. Legal? Boa noite, Sabino, bem-vindo aqui à nossa live também. Se tiver qualquer pergunta, essa live aqui é pra gente bater um papo, pra gente poder tirar alguma dúvida, contar algum caso sobre regularização. Legal? E aí eu tô aqui, já abri a câmera já tem um tempinho, me botando aqui no fogo, porque quem sabe faz ao vivo e a gente veio aqui pra... a gente está se expondo aqui na internet, abrindo aqui esse espaço, porque se chegar qualquer pergunta a gente mata no peito aqui e desenrola, legal? Então é isso. Vamos lá, deixa eu aproveitar então aqui, enquanto o pessoal está quietinho, né? Mas vamos lá tratar de alguns pontos de dúvidas que o pessoal tem. Me perguntaram, tá? E até em relação a essa parte financeira, quanto que normalmente a gente cobra? Isso daí eu estou falando porque me perguntaram ontem no direct, tá? Quanto que eu cobro num procedimento de Receita Federal? Gente, quanto eu cobro, tá? Eu já falo para vocês, né? Eu já falei, não é segredo nenhum, tá? É um valor que eu cheguei a precificar, é um valor que a gente consegue vender bem os serviços. Se eu fecho nesse valor, vocês também conseguem, tem gente que deve fechar mais ou por menos, né? Eu acho um pouco indelicado eu pegar e pôr preço no serviço de cada um aqui. Como eu falei, eu consigo orientar quanto que você deve cobrar no mínimo, tá? E aí você, claro, testar, fazer teste.
pega, passa para o cliente. Poxa, se eu fecho aqui, clientes do Brasil inteiro, então por que você também não consegue fechar um processo num valor? Tá? Quanto que é, Igor? Normalmente o valor de Receita Federal a gente passa o valor de 1.900. Parte de 1.900, tá? Dependendo ali da complexidade do processo, a gente muitas vezes consegue aumentar um pouquinho. Independente de ser decadente ou tributável, né, a gente cobra esse mesmo valor, porque meu trabalho é praticamente o mesmo, tá? Ah, Igor, mas eu acho muito. Tenta. A gente muitas vezes tem que gostar mais da gente, né? O não muitas vezes não está no cliente, o não, ele parte da gente mesmo. Né? E aí a gente não pode pesar contra no nosso processo de crescimento do escritório. Se o pessoal paga, e a gente está cobrando, o pessoal paga, por que não? A gente vai, sim, não é enfiar a faca no cliente, imagina, de forma alguma, a gente está resolvendo o processo do cliente. Quando eu falo que Receita Federal é um processo simples, é simples porque a gente tem prática, a gente está habituado, é quase que automático. Mas é um processo que exige conhecimento para saber exatamente qual botão apertar, como utilizar a ferramenta e principalmente exige muita responsabilidade. A gente tem que saber que aquele nosso trabalho, a gente entrar como responsável por um processo, isso daí também tem um custo, é o nosso conhecimento. Legal? Aí o pessoal fala assim, ah, mas aqui na minha região o pessoal cobra barato. Boa noite, Andressa, se tiver qualquer pergunta a gente está aqui à disposição, legal? Bom, vamos lá. Então assim, o pessoal me estava falando, o pessoal fala assim, poxa, mas aqui na minha cidade o pessoal não cobra isso. Se eu cobrar um valor que eu cheguei aqui, então eu não vou conseguir vender. Olha só o não de novo aí partindo de você. Quem disse que não? A Karina, que foi nossa primeira aluna, falou que o segundo orçamento dela, na verdade que ela pegou um orçamento de mais de 6 meses de salário que ela tinha na época, ela falou que o pessoal era para uma empresa, o cliente, e a empresa falou, olha Karina, a gente chamou aqui outros profissionais para fazerem, o seu orçamento foi o mais elevado, porém, a gente vai fechar com você, porque você passou confiança pra gente. E muitas vezes é isso que o cliente quer. Não é que a gente está enfiando a faca no cliente. Um imóvel muitas vezes é a maior compra que a pessoa faz na vida. O maior investimento dela. E por que não a gente fazer um negócio que a gente sabe fazer com responsabilidade? A gente tem sim a responsabilidade sobre o negócio, por que não cobrar por esse serviço? Não é mesmo? Aí, voltando, que o pessoal me fala assim, ah, Igor, mas eu não sei quanto cobrar. É o pessoal que cobra muito mais barato do que você está falando, né, que você ensinou a fazer na precificação. Gente, quem cobra barato para divulgar o trabalho, a única coisa que divulga é que cobra barato, tá? Quando você pega um serviço, por mais simples que seja, você vai ter que entregar esse serviço, tá? E quantas vezes a gente vê, principalmente quando a gente trabalhava com projetos de construção, que a gente vendia, ficava feliz porque tinha uma grana ali para pagar o cartão de crédito, tinha uma grana para pagar plano de saúde, mas depois a gente se via no aperto porque precisava de fato entregar aquele serviço, né? Então, é assim, a gente tem que vender, a gente tem que conseguir entregar, é um trabalho prático porque você consegue ter maior giro no seu escritório com um trabalho muito bem pago, legal? Bom, vamos lá, já estamos aqui, já temos 20 minutinhos abertos aqui para dúvidas. Se você tiver qualquer pergunta, qualquer questão aí sobre regularização de imóveis, a gente vai ficar aqui, eu vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos pelo menos, para a gente poder ver aí se o pessoal engaja, ver se o pessoal interage. Primeira vez que a gente está fazendo, vamos ver se dá certo, para a gente poder talvez fazer mais lives desse tipo, né? Eu abri a live assim, sem tema nenhum, live para contar caso. Normalmente tem participação, justamente hoje o pessoal aqui está quietinho hoje, mas faz parte, gente. A gente está aqui na internet, é para isso mesmo, né? E é isso. Bom, vamos lá. Quem está aqui comigo na live, eu estou vendo aqui que tem uma pessoa. Vamos bater papo aqui, gente. Vamos lá, porque eu estou aqui 20 minutos desenrolando aqui, falando. Mas a ideia é a interação de todos vocês, legal?
Vamos lá, tem aqui, ó, 2 pessoas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre regularização, tiver qualquer comentário, quiser comentar algum caso, quiser que a gente faça alguma avaliação aqui ao vivo, eu estou à disposição. Esse espaço aqui de hoje é para isso, legal? Boa noite, Karina Siki. Vamos lá, não é a Karina aluna não, né? Acho que não, a foto parece estar bem diferente. E a gente tem aí, Carol voltou. Carol, pode mandar aqui pro pessoal, o que você está achando aqui das aulas que foram entregues até o momento? E por favor, se tiver crítica para fazer, manda, porque aqui é para isso mesmo, tá? Claro que assim, é a primeira vez que a gente está gravando as aulas, né? A gente vai melhorando o material cada vez mais, mas eu acho que é legal a gente ter esse feedback. Pode expor aqui, se fala assim, zoado, não tem nada a ver, porque a gente vai conseguir. Claro que assim, você ainda não tem acesso a todas as ferramentas lá, que a gente está liberando aos poucos. Como eu falei, a gente vai fazer essa aula ao vivo, né? Aí, ó, vi na aula sobre regularização de casas que ocupam recuo lateral. A gente tem uma aula que... Vi na aula sobre regularização de casas que ocupam recuo lateral. Não entendi, Carol. Manda aqui o que você quis perguntar, que a gente já fala, tá? Quando o caso ocupa o recuo lateral, o que faz? Lembrando que cada prefeitura, ela tem sua própria característica. E a Carol sabe porque ela fez nosso treinamento e a gente, né, nessa parte liberada aí de prefeitura, a gente já fala bem desses conceitos, né? Cada prefeitura tem a sua própria regra. O que normalmente a gente faz quando vai fazer um atendimento? Como que eu proponho, tá? E aí a gente já tá adiantando um pouquinho aqui do material que a gente vai ver ainda, tá, Carol? Todo cliente que chega no escritório eu sigo o mesmo procedimento. Aqui, ó, se o vizinho fizer uma carta dizendo que não se importa com a proximidade, consegue regularizar? Carol, você é daqui de São Roque? Sim, você consegue regularizar, tá? Agora, a gente tem essa legislação que fala aqui, específico de São Roque, tá? Se você for para Araçariguama, para qualquer outro lugar, é outra regra, tá? E por isso que eu falo que a prefeitura é o gargalo. Aqui em São Roque, quando você tem construções cadastradas anteriormente ao plano diretor, que é 2006, você consegue sim fazer o recuo com a regularização com a anuência dos vizinhos, tá? Se chegar numa situação de você não ter uma comprovação dessa área, você também tem uma oportunidade de regularizar através da outorga onerosa. E aí, da mesma forma, você vai pegar a anuência de vizinho e vai pagar uma taxa, tá? Sobre esse valor de outorga, tá? As aulas são maravilhosas, estão superando expectativas, tudo muito bem explicado de forma clara. Carol, obrigado, viu? Você sabe que eu tenho um senso autocrítico muito grande, né? E eu fico pensando, eu tô assim com 1001 ideias pra gente implementar lá, mas eu sei que também é importante a gente aos poucos para que a gente possa fazer a nossa aula ao vivo, a gente consiga juntar todas as informações que por hora eu sei que estão bem conceituais ali dentro, mas a gente tem muita aula prática também, tá? Só lembrando aqui, eu subi algumas aulas de prefeitura, a gente vai colocar ainda lá no sistema, lá do Hotmart, alguns modelos, tá? Inclusive a gente vai passar por cada um dos documentos que compõem um processo de aprovação. Essas aulas já estão bem, já estão gravadas, mas a gente vai subir lá para vocês juntamente com os modelos, legal? E a gente subiu também, Carol, na aula sobre análise documental, um exercício, tá? Que é muito importante pôr em prática, tá? E outra, Carol é daqui da cidade, se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, você tem até meu telefone, pode me ligar, porque a gente está fazendo esse treinamento com as melhores das intenções, legal, cara? Mas eu fico muito feliz aqui pelo seu comentário, né, Carol, falando que as aulas maravilhosas estão superando expectativas, tudo bem explicado de forma clara. Além desse meu senso autocrítico, que faz bem, né? O que a gente fala, e aí eu já trazendo aqui para o nosso negócio, principalmente para o pessoal que está começando, não espera ter um momento perfeito. Faça o seu melhor com aquilo que você tem. Primeiro, você só melhora aquilo que já existe. Primeiro faz, depois você melhora, tá? Primeiro faz, depois você melhora todo
né? Tudo aquilo que você faz. Gente, quando eu fui começar a fazer live, eu tinha uma trava gigante. Boa noite, Joel. Boa noite, Sou Vieira. Se tiverem qualquer questão, pode mandar aqui pra gente. Essa live é pra gente fazer um bate-papo, tá bom? Ver aqui as dúvidas que o pessoal tem sobre organização do escritório, sobre ter um salário de 10 mil, sobre regularização de imóveis, que é a melhor forma de você chegar a um bom salário, tá? E também sobre o nosso treinamento, onde a gente traz todas essas informações compiladas. Afinal, nosso objetivo é que você consiga viver e viver bem da regularização de imóveis, tá? Aí, ó, já peguei a casa dos meus pais para fazer os exercícios, achei a matrícula e vou buscar ela atualizada. Legal. Lá nos exercícios, Carol, eu subi, mas demorou um pouquinho para carregar. Você tem como solicitar ela online, ou então você pode ir pessoalmente no cartório, tá? Quando a gente vai tirar uma matrícula, gente, isso daqui que a Carol tá falando. No nosso treinamento, a gente passa ali uma aula com uma bateria de conceitos, tá? Para que você entenda ali cada uma dessas coisas, para quando a gente fizer a nossa aula ao vivo, a gente amarrar toda essa informação e você, então, conseguir aprender a pensar, interpretar o processo, tá? E aí a gente fala que todo cliente que chega no escritório hoje, na prática, a primeira coisa que oferece é um diagnóstico para esse cliente. E nesse diagnóstico a gente vai ter que fazer uma análise documental, porque é muito importante eu entender qual que é a situação documental daquele imóvel, para saber se ele já está 100% ok, eu não preciso fazer mais nada, ou então se tem alguma pendência. Legal? Então a documentação é o primeiro passo. É muito importante você ter, e é sempre bom você pegar ela atualizada, porque se tiver qualquer coisa nos últimos tempos, que vão falar, poxa, eu tenho uma matrícula de agosto do ano passado, mas se tiver qualquer atualização nesse meio tempo, você muitas vezes vai perder um trabalho, um retrabalho, ou então vai ter uma surpresa ali para o cliente, tá? E isso daqui acontece, tá, gente? Você teve um caso que eu atendi um cliente, ele falou assim, não, analisa essa matrícula aqui mesmo, não quero gastar. Gente, é mínimo que você vai gastar, tá? E aí depois, quando a gente foi, pesava sobre uma indisponibilidade sobre aquele imóvel, tá? Então, é importante você sempre pegar atualizado. Ah, Igor, mas por que a matrícula sai com 30 dias validade? Porque existe um negócio que chama prenotação, que é o direito de preferência. Então vamos falar que quem protocola primeiro alguma coisa no registro de imóveis tem uma preferência sobre aquele pedido. Mesmo que vai para análise, tem alguma exigência, volta. Mesmo quando volta esse processo, eu tenho a preferência sobre algum segundo pedido que foi feito. Se eu perder o prazo de atendimento da minha exigência, aí sim o segundo pedido é acatado. Vamos trazer isso daqui ao extremo. Uma pessoa vendeu um imóvel para mim, vendeu um imóvel para pro Eliel, que está aqui com a gente. A pessoa vendeu para mim e vendeu para o Eliel. Duas escrituras públicas, uma para mim e uma para o Eliel. Eu vou de manhã lá no cartório e dou entrada. O Eliel vai ali na hora do almoço, 2 horinhas depois que eu sair do cartório, e dá a entrada com a escritura dele. Quando o Eliel der entrada, vai sair uma nota falando que esse título encontra-se prenotado, tá? Ou seja, já existe alguém com uma preferência ali. E aí você então o Eliel ele vai falar assim, poxa, está prenotado, mas eu vou dar entrada, vamos esperar sair. Se o título passar para o meu nome, vai sair o indeferimento do pedido do Eliel, porque agora não é mais a pessoa que vendeu que é dona, agora eu sou o proprietário, porque eu tive o direito à preferência. Se eu, por acaso, não atender qualquer exigência do cartório, eu não faço esse registro no meu nome. Então, o Eliel, passando esse período, o Eliel ele vai estar aí na fila para poder documentar. Então, é muito importante você saber pegar a matrícula atualizada, tá? E aí a gente tem 2 formas que a gente fala, no cartório direto ou então online. E no sistema online você também tem 2 formas, que é através de uma certidão digital, que é um documento com a mesmíssima validade do cartório, você vai pagar o mesmo valor, tá? Ela é emitida por alguém no cartório, que assina eletronicamente, através de certificado digital,
e ela vai ter toda a validade legal. Você pode utilizar ela para apresentar para o banco, para a pessoa que vai vender, para o que você precisar. Só que tem uma outra matrícula que a gente acaba utilizando muito para os diagnósticos, que é somente uma matrícula online. Essa matrícula online a gente consegue ter instantaneamente, quando a gente coloca lá o número da matrícula, os dados da matrícula, a gente dá um enter, automaticamente essa matrícula já vai ficar disponível na sua tela. Independente de você fazer o processo no final de semana, se você está fazendo um procedimento aí de noite na sua casa, tá? Então, você, quando colocar o número, você já tem na mesma hora. Aquela outra certidão digital que tem validade legal, não. Fala no sistema lá, em torno de 4 horas para ser emitido, mas pensa em 4 horas úteis, né? Porque se pedir num sábado, numa sexta-noite, vai demorar muito mais do que isso, porque vai ser emitido possivelmente na segunda-feira por um funcionário do cartório, tá? Então, é isso, tá? A Carol falou que já fez análise dos documentos, achou a matrícula e vai buscar atualizada. Você já tem condições de fazer esse pedido online, tá? Eu recomendo, tá? Não tem necessidade de você pedir a certidão, menos que você queira somente por conhecimento, tá? Mas por que você pede a certidão, na verdade a matrícula atualizada, sem validade legal, se você pode pedir a outra? Por conta de custo, por conta às vezes do tempo que ela leva para ser emitida também. Quando muitas vezes o cliente ele vai lá no escritório, eu peço para ele levar para minha documentação, eu vou fazer análise. Eu falo para o cliente, olha cliente, você tem a documentação? Tenho. Então legal, daqui. Tá, mas não está atualizada. Vem cá que eu consigo fazer o pedido. Muitas vezes, gente, eu já cansei de pegar, entrar na internet, faço o pedido, tem lá o Pix, eu passo até para o próprio cliente fazer o pagamento lá dessa taxa, tá? Eu estou deixando um saldinho lá sempre no Registradores para não ter uma demora aí de compensação de crédito, tá? Que isso daí existe, tá? Você vai tirar um pedido, você não tem crédito nenhum. Aí você compra, leva algum tempinho ali para você ter esse crédito, tá? Mas é o primeiro passo. Aí depois de ser feita a análise documental, então também a gente já viu o que tem que constar nessa matrícula, quais são os elementos que a gente avalia, e aí você então depois vai dar prosseguimento com a identificação do que existe de pendência e conseguir resolver. Legal? Vamos lá. Flávia, boa noite. Se tiver qualquer pergunta, a gente está aqui à disposição, legal? Estamos falando sobre o nosso treinamento, né? A participação da Carol aqui, que é aluna nossa. Que bom, fico muito feliz por ela dar um feedback positivo aqui do treinamento. Afinal, tudo que a gente faz, gente, é com as melhores das intenções, né? Aí para levar conhecimento e levar uma verdadeira transformação profissional para cada um de vocês aqui. Bom, gente, vocês estão quietinhos? A gente vai fazer o seguinte, então. Eu vou, quando a gente faz live com algum tema, certo? O pessoal pergunta bastante, o pessoal interage. Eu fico muito feliz com a interação de vocês, por isso que hoje eu decidi fazer essa aula aberta, né? Essa live aberta, para tirar dúvidas. Cara, teve live que eu fiz com tema, o pessoal me mandou pedido para participar e teve compartilhamento de tela, muito, muito legal, tá? A gente está aqui se expondo, né? Falando um pouco sobre o nosso trabalho, falando sobre como viver bem de regularização de imóveis, porque verdadeiramente eu acredito muito nisso, tá? Enfim, todo o material que a gente faz com muito carinho para poder melhorar a vida de todos vocês também, tá bom? Pessoal, vamos lá, hoje é quarta-feira, a gente vai ter mais uma live no sábado, tá? Sábado às 10h20 da manhã, 10h20, a gente vai estar aqui ao vivo e aí eu vou voltar a trazer um tema aqui para vocês, tá legal? Então é isso, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer outra questão, acredito que já tem a caixinha de perguntas lá no meu Stories. Pode mandar lá que eu vou sentar para responder todo mundo, tá bom? E então é isso. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus e até sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.